Nesse vídeo, eu vou explicar todos os motivos que me levaram a querer começar a estudar para as provas de residência o mais cedo possível e todas as vantagens que isso me trouxe. O primeiro motivo, e que eu considero um dos mais importantes, é a possibilidade de errar. Porque se eu começo a estudar, por exemplo, igual eu comecei no quarto ano da faculdade, eu ainda tenho 3 anos em que cada ano eu posso testar uma nova maneira de estudar, em que se eu errar, eu não vou ser tão prejudicado. Então, por exemplo, se eu deixasse para começar só no sexto ano da faculdade, que é o ano final, e se eu errasse, pô, eu ia perder um ano. Então, eu ia ter que ficar um ano depois da faculdade estudando para passar nessa prova. E quando a gente pensa, só um ano, mas não é só um ano, velho. Tipo assim, tem um ano de você receber na bolsa da faculdade, que não é muito, mas já é uma ajuda assim tremenda, que se eu não me engano tá 4.100 a bolsa agora, então em um ano de 12 meses, 48 mil mais os plantões que você deixa de dar por estar estudando. Então, já arredonda aí os 100 mil. Então, tipo assim, você perdeu 100 mil reais só porque você não começou a estudar antes, entendeu? Então, isso de eu começar a estudar antes me dá uma possibilidade de errar e eu não perder esse ano. Outro motivo também de você não querer perder esse um ano é a concorrência médica que está cada vez mais absurda. Então, por exemplo, a gente sabe que forma aproximadamente 50 mil novos médicos todo ano. E esses médicos que estão formando, eles estão vendo cada vez mais a necessidade de você se tornar especialista em uma área e criar ali a sua reserva de mercado. Além disso, as vagas ainda estão aumentando no mercado de especialistas também. Então, aquele novo projeto do Profimed que está para ser aprovado, ele planeja aumentar até em 2035 a relação vaga-candidato, gente que sai da faculdade, em relação à quantidade de vagas de residência para 0,75. Então, ter 0,75 vagas para cada novo formado. Então, eu percebi que, tipo assim, cara, se eu quero entrar no mercado de trabalho logo, o momento é agora, entendeu? Porque quanto mais eu demorar, mais prejudicado eu vou ser. Então, para mim, eu não perder esse ano é, tipo assim, fundamental, é essencial, não posso perder. O segundo motivo pelo qual eu tomei essa decisão, e eu considero que foi uma vantagem muito grande também, foi o fato de por eu estar estudando para as provas de residência médica, eu estou tendo muito mais facilidade na faculdade. Então, por exemplo, os temas de GDs. Eu falei nesses vídeos passados aí que eu já tinha visto todos, eu estava lá na aula inaugural e praticamente todos os temas de GD eu já tinha estudado durante as férias pelo Estratégia Média. Então, isso me ajudou demais, está me ajudando muito a não ter dificuldade nos GDs, a chegar na hora da aula ali já sabendo o conteúdo, então tendo muito mais facilidade de discutir algum caso com o professor. Também tem me ajudado muito na prática clínica em si. Porque quando chega um paciente com uma queixa nova, né, uma queixa principal nova, é muito mais fácil de eu guiar aquela anamnese ali se eu já tiver um conhecimento prévio de várias patologias, que é o que a prova de residência exige de você. Então, isso facilita demais. E um exemplo que eu posso citar isso foi no semestre passado. Então, basicamente, semestre passado, chegou uma paciente para mim que ela tinha um transtorno cognitivo leve e eu não tinha estudado isso ainda. O meu semestre passado de psicologia não foi muito bom. Então, eu estava com essa deficiência teórica. Eu ainda não tinha chegado nessa parte lá no Estratégia Med, que eu ainda estava bem no comecinho. Então, eu tive muita dificuldade de conduzir a consulta. Eu ainda consegui fazer uma anamnese adequada ali, em termos gerais, mas ficou faltando algumas coisas. Eu enrolei demais. E no final da consulta, o meu professor ele me deu o maior esculacho, né? E eu acho que foi merecido. Então, só que eu fui muito triste para casa, né? Fui muito magoado. Eu acho que eu fiquei uma semana inteira mal. Eu acho que até passou pela minha cabeça a gente trancar o curso depois desse esculacho que eu levei. Mas eu consegui superar isso, né? E pouco tempo depois, eu vi lá no cronograma de estratégia, eu cheguei na parte que falava das alterações nervosas, né? Das alterações cognitivas. E aí eu estudei o tema e dentre essas alterações estava lá o transtorno cognitivo leve. Então agora se aparecer uma paciente assim para mim de novo, além de toda essa experiência que eu tive, né, com o meu professor, que ele também me ensinou a como conduzir um caso assim, eu também vi muito mais a parte teórica, então agora eu sei que se chegar isso para mim, eu vou estar muito mais competente, com muito mais conhecimento para conduzir esse tipo de atendimento. E uma coisa complementa a outra também. Então, a faculdade, por exemplo, me deu, semestre passado, um conhecimento muito grande sobre manejo da hipertensão, que era um negócio que o meu professor de clínica médica ele cobrava muito que a gente soubesse. E toda semana, praticamente, tinha um paciente que a gente tinha que controlar a pressão arterial dele. Então, foi uma coisa que martelou muito assim na minha cabeça.
E hoje, esses dias para trás, quando eu fui fazer uma lista de questões sobre tratamento da hipertensão arterial, velho, eu acertei a esmagadora maioria das questões. E as que eu errei foi tipo assim, um deslize de falta de atenção, ou que eu não li uma alternativa direito e caí na pegadinha. Então, mas isso significa que eu tô errando por falta de atenção, mas que o meu conhecimento daquele tema ali, daquele conteúdo, ele tá muito bom, ele tá muito fixado na minha cabeça. Então, eu acho que começar a estudar mais cedo para a prova de residência médica teve essas vantagens, entendeu? Que agora eu me sinto mais à vontade de lidar com os pacientes na prática clínica, porque eu tenho um conhecimento teórico maior. E além disso, o conhecimento que eu adquiro na prática clínica ainda fortalece o meu conhecimento teórico que eu estou estudando para a sua residência médica. Então, uma coisa complementa a outra, e eu acho que isso vai contribuir demais para além de eu conseguir me formar como um bom médico, né, que eu acho que é o propósito de todo estudante de medicina deve ser se formar como um bom médico, eu ainda vou conseguir ser um excelente concurseiro para conseguir disputar as vagas de residência médica. Outra vantagem também muito grande de eu ter começado mais cedo, e essa foi uma surpresa para mim, porque não era essa a minha intenção. Quando eu comecei a estudar ali no sexto período, a minha intenção era o quê? Pô, eu quero me preparar muito para as provas do final da faculdade. Só que aí, durante esse semestre que eu tinha começado a estudar, saiu a bomba de que a prova da ENAMED do quarto ano, então a prova que ia ser aplicada no final ali do oitavo período, ela ia valer 20% da nota final das principais provas que a gente faz para entrar nas vagas de residência. Então, tipo assim, foi algo completamente inesperado, mas que graças a eu já ter começado a estudar, isso não alterou em nada o meu planejamento de estudos, né? Porque ainda faltava um ano e meio para essa prova. Mas isso me deu uma preparação muito maior. E eu tenho muitos colegas meus que estão começando a estudar agora. E eu sinto que eu vou ter uma vantagem muito grande justamente por ter começado a estudar antes de todo mundo. Mesmo que a minha intenção não fosse essa prova, porque eu nem sabia que ela ia existir, mas o fato de eu ter começado antes me deixou mais preparado para esses imprevistos que podem acontecer no meio da nossa jornada. O terceiro motivo, que para mim é muito importante também aqui para a gente finalizar o vídeo, é financeiro. Porque basicamente acontece o seguinte: se você levar um ano a mais para se formar, não é só um ano que você vai se desdobrar ali para estudar para residência, que você vai estar deixando de ganhar como generalista. Também é. Mas você vai ser um ano que você vai estar deixando de ser especialista lá no futuro. Então, vamos supor um salário de especialista baixo de uns 25 mil por mês. Cara, é 150 mil por ano que você deixou de ganhar com esse um ano que você atrasou, porque você não começou a estudar para residência antes. E se você pega na ponta da caneta mesmo o custo-benefício, cara, não tem nem comparação, porque é igual um curso desse preparatório para residência. Eu uso Estratégia Med. E na época eu paguei 5 e pouco, se eu não me engano. Agora o curso ele tá mais ou menos uns 7 mil. Então, além do curso ele aumentar ao longo do tempo, que te traz uma vantagem muito grande de você começar antes e pagar mais barato pelo produto ali, você ainda tem a vantagem de que, tipo assim, cara, é 7 mil que você vai estar pagando por um ano. Então, se você dividir pelo ano inteiro, não dá tão caro. E é 150 mil que você vai ganhar a mais se você conseguir passar direto. Então, a gente tem que colocar tudo isso na ponta da caneta e deixar de enxergar isso como um gasto e pensar nisso mais como um investimento para o seu futuro profissional. Então é isso. Se você deseja adquirir um dos cursos do Estratégia Med também, se você, assim como eu, deseja começar a sua preparação antes, eu vou deixar aqui na descrição o link do site do Estratégia Med, da plataforma deles, junto com o meu cupom de desconto EDER10, que garante um desconto muito legal em todos os produtos do Estratégia Med.